Valeu, meus amigos, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Infelizmente fomos eliminados pelo Corinthians na noite desta quarta-feira e os bastidores desta eliminação, olha, são fortes, tá? São fortes. Tivemos ali algumas falas de alguns jogadores sentindo bastante esta eliminação, outros jogadores com aquele discurso mais genérico que a gente já vinha acompanhando, e nós vamos repercutir isso também aqui neste vídeo a partir de agora. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, porque nós vamos conversar aqui também sobre a definição que o Grêmio deve fazer nas próximas horas quanto a Libertadores da América. O Grêmio tem até esta sexta-feira para inscrever 5 jogadores para o resto da disputa das oitavas de finais. Então nós vamos conversar sobre isso também aqui no nosso canal, tá? Para começar, vamos falar sobre alguns jogadores que conversaram com os repórteres depois desta eliminação. O caso do Edenilson, por exemplo, foi uma fala forte, ele se cobrou bastante, disse que foi incompetência sua, que ele não foi competente para bater o pênalti, disse que tinha se colocado à disposição do Renato para poder bater a penalidade, mas que não converteu, não estava num dia bom, enfim, acabou não convertendo. Ele se cobra bastante, acabou se cobrando bastante nessa questão também, e ele vai mais forte, porque ele fala assim, olha, o time acabou aceitando a estratégia do Corinthians. O Grêmio aceitou a estratégia do Corinthians. Bom, quando a gente fala que o Grêmio aceitou a estratégia do Corinthians, o time aceitou a estratégia do Corinthians, nós estamos falando dos jogadores ou estamos falando do técnico? Porque para mim a eliminação de ontem passa muito pelas mãos do Renato, desde a primeira partida. Eu já falei isso aqui. Passa pelas mãos do Renato. No segundo tempo que nós fizemos lá contra o Corinthians, quando o Corinthians estava com um a menos, ontem com uma equipe mais, vamos colocar assim, como é que eu posso colocar para vocês? Uma equipe mais conservadora, vamos para manter o bom nível, uma equipe mais conservadora, né? O Renato colocou uma equipe nessa linha e aí o Grêmio, que poderia ter feito um bom resultado contra o Corinthians, acabou entrando na linha, na estratégia dos caras de acabar empatando lá em Curitiba, e foi o que aconteceu. O Kahneman vem com aquele discurso bem genérico, aquele discurso do Renato já nas coletivas, aquele discurso de que o Grêmio está passando por um ano muito complicado, que é diferente jogar no Couto Pereira do que jogar na Arena, enfim, tentaram ao máximo, mas não conseguiram, essa é a palavra do nosso capitão, né, do Kahneman. O Reinaldo, ele vem com um discurso muito parecido com os outros, tá? Ele diz que são jogadores experientes, que sentiram bastante, mas que a partir de agora precisam virar a chavinha, precisam focar no Campeonato Brasileiro, que o Grêmio ainda tem uma situação complicada. O Vijaçante, ele pensa que os dois jogos foram muito parelhos, que foram partidas definidas nos detalhes, o Corinthians foi melhor nos pênaltis e tem que dar o mérito ao Corinthians. Essa é a palavra do Vijaçante, perdão, tá? Meus amigos, a gente precisa falar também sobre outra questão muito importante, que é as escolhas que o Grêmio vai fazer a partir de agora. A primeira delas é a questão da Libertadores, que nós vamos falar daqui a pouquinho, porque o prazo termina amanhã, mas uma dessas escolhas parte dos treinamentos. Agora, no momento que eu gravo esse vídeo, o Renato está dando treino lá em Curitiba, no CT do Paraná, com uma equipe que deve jogar no próximo sábado. Claro que os jogadores que atuaram ontem fazem um treino regenerativo, a gurizada que não atuou ontem faz um treino mais forte, já pensando nessa partida contra o Cuiabá, que é um confronto direto. Na próxima terça-feira nós temos o confronto contra o Fluminense, o primeiro confronto das oitavas da Libertadores e com mando de campo nosso. Na outra semana tem o confronto contra o Fluminense lá no Maracanã. Então, muito por conta disso, agora a gente vai saber qual é a estratégia do Grêmio para o Campeonato Brasileiro, a prioridade do Grêmio para o Campeonato Brasileiro. Focar no Brasileirão, no próximo sábado, para um resultado bom contra o adversário direto, ou focar em fazer um bom resultado em casa contra o Fluminense na Libertadores. A gente vai saber nas próximas horas. O grande ponto dessa história. Hoje pela manhã saiu aqui de Porto Alegre um ônibus com 70 profissionais, tendo massagistas, preparadores de goleiro, enfim, fisioterapeutas também, em direção a Curitiba. Esses profissionais serão divididos, né? Parte fica em Curitiba e outra parte viaja com um grupo para Cuiabá. Outra questão importante, o planejamento. O Grêmio treina hoje, treina amanhã pela manhã e o time, a delegação que vai para Cuiabá, viaja na tarde, no início da tarde. Bom, nessa delegação muito provavelmente estará Zé Guilherme. Isso porque o Mike, no final de semana, na partida contra o Atlético Paranaense, sentiu um desconforto muscular e o guri foi chamado de forma urgente, né? Ontem foi retirado da partida do Sub-20
contra o Fortaleza para poder servir a equipe principal nessa tarde de quinta-feira. Então existe uma possibilidade, sim, do Zé Guilherme acabar sendo o titular no confronto contra o Cuiabá no final de semana. Isso porque o Reinaldo também ontem durante a partida sentiu um desconforto muscular, o Fábio chegou a entrar em aquecimento para substituir o jogador, acabou não acontecendo a substituição, mas o Reinaldo também deu sinais de desgaste ontem durante a partida, mesmo depois de uma semana de folga, jogou alguns minutos ali no final de semana, é verdade, mas vamos lá, nem se compara uma partida inteira, né? Gurizada, olha só, a gente precisa falar sobre outro ponto muito importante, que aí sim é uma definição que o Grêmio vai fazer amanhã, e aqui eu chamo os amigos para a gente até poder pensar em possibilidades. Amanhã, dia 9, termina o prazo para o Grêmio fazer as 5 trocas de jogadores na lista da Copa Libertadores da América. O Grêmio tem até amanhã para enviar o nome de 5 jogadores que vão compor agora a lista de atletas que ficam disponíveis para o técnico Renato Portaluppi na competição. Esses jogadores que o Grêmio vai tirar, a maioria já saiu. Aliás, todos eles já saíram, né? Nós temos aí jogadores como o Grando, como o Bruno Vini, JP Galvão, jogadores que já não fazem mais parte, o Bessosi, jogadores que já não fazem mais parte do nosso elenco. Em compensação, nós temos 8 atletas que chegaram nos últimos meses que ainda não estão nessa lista. Ou seja, 3 vão sobrar. Tá na tua tela, por exemplo, os 8 jogadores que chegaram nos últimos meses. Nós temos aí o goleiro Rafael Cabral, o Rodrigo Caio, o Gemerson, o Edenilson, o Aravena, o Monsalve, o Arezzo e o Bright White. Bom, 5 deles vão para a Libertadores. Eu arrisco a dizer para os senhores que os 3 que vão sobrar são Rafael Cabral, Rodrigo Caio e Aravena. E eu justifico da seguinte forma. O Rafael Cabral, a não ser que o Renato pense que precise de um goleiro mais experiente que não seja o Kaique, o Rafael Cabral ele não precisa queimar uma troca. Por quê? Vamos bater na madeira aqui, mas vai que aconteça daqui a pouco do Kaique lesionar ou do Marquezinho lesionar. O Grêmio comprovando a lesão deste jogador, o Grêmio pode inscrever de forma emergencial um goleiro. O Grêmio teria uma troca a mais. Isso pode acontecer quando é goleiro, tá? Quando é goleiro. Eu acredito que o Grêmio vai com o Gemerson, com o Edenilson, que é um jogador que vem ganhando oportunidades com o Renato. O Bright White não existe nem a possibilidade dele ficar fora. O Arezzo é o centroavante que o Renato queria, né? E o Monsalve, que é o reserva do Cristaldo. Por que o Aravena sobra então nessa tua lista, Diogo? Se é um investimento do Grêmio também. Porque nessa lista nós já temos Pavon, nós já temos Soteldo, nós já temos Nathan Fernandes, Gustavo Nunes, nós já temos outras opções que o Aravena, nesse caso, né, não necessitaria, já tem um número maior de jogadores para essa lista. Então acredito que vão esses 5, então. Monsalve, Arezzo, Bright White, Edenilson, Gemerson, esses são os 5 jogadores que eu acredito, pelo menos, que o Renato deve escolher para compor essa troca aí de 5 nomes nesta sexta-feira. Quero saber de ti, e aí, esses 5 nomes mesmo aí que o Renato vai trocar? Comenta aqui embaixo, meus amigos, quero saber a opinião de vocês aí sobre a fala dos jogadores, como é que esses caras vão reagir daqui pra frente? O Renato vai colocar titular, vai colocar reserva? Tu quer titular? Tu quer reserva? Tu quer que mantenha foco na Libertadores também? Divida com o Campeonato Brasileiro? Quero saber qual é o pensamento de vocês a partir de agora, porque cair na Libertadores significa o Grêmio perder de ganhar dinheiro, mas vamos lá, né? Que cair para a segunda divisão é um prejuízo infinitamente maior. Complicado, sentimentos bem complicados que o torcedor gremista vem sentindo nas últimas horas e eu quero saber o que tu pensa sobre isso. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.